Boa tarde a todos, ou boa noite, ou bom dia, depende da hora que estão assistindo esse vídeo. Mas estamos aqui mais uma vez com conversas e palavras do silêncio, melhor dizendo, conversas com amigos espiritualmente despertos. Uma ideia que se tornou realidade de 6 meses para cá, e a gente vem conversando com muitos amigos de Brasil e de fora de Brasil, né? Já tivemos amigos de Espanha e vamos ter amigos de Portugal, de Espanha, vamos ter amigos de Alemanha, de França pela frente aí conversando. E queria agradecer a todos aqueles que têm participado. Queria pedir àqueles que têm disponibilidade para se inscrever no canal, que me disseram que isso é eficiente para a coisa poder continuar em vários aspectos. Se tiver que fazer comentários, estejam à vontade para comentar aí. E a intenção é que a gente continue com essas conversas semanais, e, enfim, até onde for o momento para isso acontecer. A gente não tem domínio de absolutamente nada nesse sentido. Nós vamos conversar com Américo Sommermann. Amigos, somos amigos há mais de décadas, de certa forma. Conheci Américo na casa de um outro amigo, que era um editor de livros, ainda é um editor. Américo, hoje, editor, tradutor, traduziu muitos livros, traduz do alemão, do francês, do inglês, né? Conhece várias línguas. Hoje tem uma editora, editorial Polar Editorial, melhor dizendo, onde ele publica livros de sábios de diferentes tradições espirituais. Mas o tema da editora pode até entrar em um momento. Mas o tema agora não é nosso, não é esse. O tema é a questão da espiritualidade, do espiritualmente desperto. Américo, o que é para você o despertar espiritual? Ou o que foi? O que é a tua experiência como ser humano, como homem? Aí são qualidades agregadas a esse ser. O que é para você o despertar espiritual? Ou o que foi para você? Boa tarde, Aloysio. É uma alegria estar aqui com você. Como você já comentou, a nossa amizade já bem antiga. E quando eu vi que você tinha começado essa ação pelo ambiente virtual, pelo YouTube, compartilhando esses testemunhos de pessoas que fizeram ou estão fazendo o caminho da realização espiritual no Ocidente, eu me alegrei muito, porque sei da tua qualificação nesse campo, também para intuir os nomes das pessoas, para participarem e para ajudarem as pessoas que estão nessa sociedade ocidental que nós vivemos, que é uma sociedade que perdeu as referências do caminho, do sentido da vida humana, né? Nós, quase todos, que não nascemos em famílias que são religiosas, no sentido mais consistente da palavra religiosa, todos nós fomos educados numa visão de mundo materialista, na escola, na universidade, na mídia, na cultura dominante. E não temos o convívio, então, com pessoas e culturas e ambientes que compreendem bem o porquê estamos aqui, né? Porque o ser humano desceu a esse plano da realidade, que é o plano da matéria densa, e qual é a finalidade do seu estar, qual a finalidade do seu estar aqui e qual é o caminho do retorno, como ele se dá, né? Então, eu me alegrei quando eu vi que você tinha começado há alguns meses, há 6 meses, a contribuir, trazendo vozes múltiplas, vindas de diferentes vias espirituais, ou formais ou não formais, né? E dando vozes a elas, e agora eu, então, sou uma dessas pessoas que vem aqui contribuir com essas elucidações, né?
E o que é, acho que mais um elemento, antes de eu falar da minha jornada, né, eu vou voltar a falar disso. Quando a gente vai ainda a países nos quais as culturas ancestrais ainda estão vivas, especialmente no Extremo Oriente, no Oriente, no Meio Oriente, eu sei que mesmo na África, mas esse é um outro tema, a realização espiritual é algo praticamente natural. Não que não demande um esforço, demanda um esforço. Mas são sociedades para as quais isso está claro para todos, ou quase todos, né? O que gera um número de pessoas que realizam o caminho, um número bastante significativo. De modo que, na Índia, por exemplo, mesmo hoje, atualmente, eu estive lá em 2018, eu vi que é comum um ser que faz o caminho total da realização espiritual, que é, vamos pegar alguns dos conceitos que são utilizados na tradição hindu, o nível da realização espiritual, que é um nível, vamos dizer, não é intermediário, é um pouco abaixo disso, mas que é a abertura do centro frontal, né? Que é um primeiro nível de iluminação, é uma iluminação intelectual, né? Antes há uma iluminação do centro cardíaco, uma iluminação do coração. Depois, como uma etapa mais avançada da realização espiritual, é a abertura do centro coronário. E depois a integração dessa abertura do centro coronário na totalidade da vida da pessoa, na sua vida convencional, social, corporal. Isso lá na Índia, e meu caminho não foi através do hinduísmo, né? Eu estou falando porque, bom, já que eu estou dando essa referência de uma cultura que ainda está viva, né? Eu, quando estive lá, eu entendi que aquilo que eu tinha como ideia de que na Índia, bom, tem alguns gurus, né? Deve ter uns 20, uns 30, né? É uma ilusão, é um ocultamento que a sociedade ocidental tem a respeito das culturas que ainda subsistem. E eu soube, né? Eu soube que lá todas as comunidades, que cada comunidade na Índia são 3.000, 5.000 famílias que convivem de maneira muito próxima. Toda comunidade tem um guru. Todo guru realizou a totalidade do caminho espiritual e todo guru nasceu na comunidade. Então não é ninguém de fora, não é ninguém estranho, de outro, que é Vamos dizer assim, é algo normal, né? algo normal. É algo Perfeito. normal, né? Tá. Eu achei bom começar por aí para falar da minha história, porque isso posto, o que eu vou falar de mim se torna algo normal, porque senão pode parecer algo raro, né? E tudo bem, é um pouco raro no Ocidente, mas isso não deveria ser assim, né? É assim por todo um contexto histórico que a gente vai falar também daqui a pouco e sobre o qual sobre o qual a gente já falou muito, eu e você, né? Claro, claro. Sobre a questão do ciclo cósmico, né? Da questão da Kali Yuga e outros temas correlatos, né? O meu caminho, então, ele começa com uma grande crise existencial, com 17, 18 anos, quando o sentido convencional da cultura do Ocidente, que ainda é hoje, né? Que é a existência apenas da realidade visível, sensível, né? Só a consideração do ser humano psicocorporal, né? O ser com seus desejos, seus sentidos, 5 sentidos e sua psique existencial, né? Toda a realidade da cultura considerada pela cultura ocidental contemporânea é essa, reduzindo o ser humano apenas a isso, né? Então ele tem que buscar prazeres, um certo equilíbrio econômico, talvez um poder, né? Então esses são os objetivos: constituir uma família, no máximo é por aí, né? É dinheiro, prazer e
alguns relacionamentos mais ou menos saudáveis ou não, né? Uhum. Depende da aposta que se faz. E eu nasci também nesse contexto, como todos, né? Porque eu nasci numa família judaica, mas não praticante. Então é como o católico não praticante, enfim, que não, então, ou filho de pessoas que são agnósticas ou filho de ateus, que então não tem referências. É a mesma coisa para quem nasce em famílias dentro de religiões, mas cujos pais não são praticantes, né? A gente é totalmente aprisionado nessa matriz ou nessa matrix Uhum. materialista, né? E eu fui também. Só que com 17 anos começou uma pane de sentido, porque aí eu comecei a ver, opa, mas isso aqui não dá mais para mim, né? Não consigo mais estar feliz com essa pobreza de valores e de respostas do porquê estamos aqui, né? Só que eu não encontrava as Então, respostas. então, só tentando fazer uma pequena nota de rodapé, o que você queria e buscava era estar feliz, né? Você não estava feliz, você falou agora, certo? Isso, isso. Eu consegui estar mais ou menos feliz entre os 13 e os 17, quando fui entrando na adolescência. Um pouco dessa experiência fez algum sentido, mas ela também me fez violentar a minha natureza mais interna, né? Porque como eu não tinha uma personalidade bem constituída, né? Eu aderi aos valores médios do meu meio. Como eu aderi aos valores médios do meu meio, eu desrespeitei a minha natureza, o meu coração, que eu calei. Uhum. Certas intuições que eu tinha, que todo ser humano tem, do que é o certo e o errado, em geral, e para si mesmo, a gente muitas vezes abafa para não ser excluído de certos grupos, né? E eu fiz Uhum. também isso, né, quando entrei na adolescência. Mas quando começou a pane de sentido, com 17 e 18 anos, eu comecei a um sofrimento enorme, até que com 21 anos, aí sim, eu tive um despertar, vamos dizer, a abertura do coração, né? No sufismo eles usam bastante o conceito do coração interno, né? Uhum. Uhum. O meu coração interno estava até então aprisionado por essa racionalidade dominante ocidental materialista, né? Mas eu já sofria em busca, tentava encontrar algum sentido para a vida, mas eu ainda não tinha conseguido sair desse aprisionamento em relação a esse tipo de racionalidade ocidental moderna, né? Uhum. Mas aí sim, só que com 21 anos, depois de ler um pouco os clássicos da literatura, os romances clássicos, a poesia clássica, romântica, enfim, século XVII, XVIII, XIX, o conceito de sagrado começou a me interessar. A partir daí, eu tive uma intuição do coração com 21 anos, quando eu ouvi uma pessoa falar uma frase, aquela frase me fez entender o porquê do meu sofrimento, né? Isso é bem universal. Eu vou falar de mim porque isso Sim, tende a acontecer com todo mundo, só que não dessa mesma maneira, né? sim. Cada Eu um tem um entendi desenho próprio, mas o padrão é o mesmo. o padrão é o mesmo. Porque é fundamental essa inversão do coração e depois a inversão do eros, né? A inversão do desejo, que é propriamente a metanoia, né? Mas a abertura do coração interno se deu quando eu ouvi essa frase, que a pessoa não falou para mim, falou para outra pessoa, e quando ela falou, eu entendi que eu não conseguia sair dessa matriz, desse racionalismo ocidental, materialista, porque eu ainda estava centrado num desejo de ser amado pelas pessoas. Eu ainda me via como centro do mundo, como é normal, se a vida é só isso que a gente vê, né? Uhum. Não, Uhum. não há outros níveis que dão um sentido realmente sagrado e mostra que tudo está conectado no mundo visível, no mundo astral, no mundo espiritual e no mundo divino. Se a gente não entende isso, a gente se sente como o centro do mundo, então a gente quer ser amado, admirado. Eu também estava nesse lugar. Essa frase
me fez entender isso, que eu estava querendo ser amado, por isso eu estava sofrendo, por isso eu tinha me violentado, e que, a partir daquele momento, eu então ia querer amar os outros sem ser amado. E que seria, eu entendi que era a única maneira de eu sair daquele sofrimento e parar de me violentar era buscar amar os outros, né? Sair do centro da existência e ser apenas um colaborador para o bem humano geral, né? Quer dizer, Só que nesse momento você experimentou, vamos dizer assim, porque você experienciou isso no seu corpo, no seu ser, certo? O amor, que é a liberação dos limites desse corpo, dos limites desse ser, que quando a gente fica integrado em tudo, a gente passa a ser parte de tudo, tudo passa a ser parte de nós e nós passamos a ser parte de tudo. Você experimentou isso enquanto percepção, não necessariamente visão, mas uma percepção, né? Através da sabedoria do coração, como falam os sufis, quer dizer, você abriu o coração se abriu nesse instante, certo? foi uma etapa antes disso, Aloysio, porque como eu ainda não conhecia as tradições espirituais. Sim, eu entendi, mas você teve uma experiência. Eu tive uma experiência, isso, que me trouxe o desejo, eu entendi que a cura era eu amar, para que eu parasse de me ferir e que eu pudesse buscar, então, o sentido da vida, eu tinha que buscar amar as pessoas, né? Aí eu fui ver, bom, mas aonde é que eu vou entender o caminho? Só que como é que eu faço? Porque aí eu percebi que eu não tinha esse amor. Eu falei, mas eu estou machucado, eu aderi a esses valores da sociedade moderna ocidental, como é que eu recupero a minha natureza antes dessa ferida no meu coração, né? Que eu mesmo me infligi, né? Aí eu comecei, a única coisa que eu tinha em casa, na casa dos meus pais, era a Bíblia, o Antigo e o Novo Testamento. Eu fui ler o Novo Testamento, e aí quando eu li o Antigo Testamento primeiro, os profetas, quando eu vi as palavras dos profetas, eu vi, putz, é isso que eu preciso. Esses homens, eles contemplaram o mistério divino, eles subiram a Deus, né? Eu vi, eu vou precisar disso para que eu possa ir além da razão, porque, por enquanto, ainda eu não vejo aquilo que eles veem. Eu quero ver, mas eu não vejo. Quer Aí, dizer, quando eu você cheguei... entendeu, né? Você compreendeu, vamos dizer, porque a compreensão ela está além da mente. Você compreendeu já que essa, vamos dizer, essa sabedoria e esse como, né, realizar isso, esses sábios que você chamou de profetas da Bíblia, ou vamos chamar de sábios, eles já apontavam para você essa direção, a nível da Sim, compreensão, e que a lógica racional, elementar, materialista, mundana, ela não te respondia absolutamente a nada. Então aí nesse momento você se abriu, vamos dizer, para que essa sabedoria, você pudesse ser embebido e beber dessa sabedoria, vamos dizer assim. isso, Luiz, porque quando eu ouvi eles descrevendo os mundos espirituais e o mundo divino, para mim foi claro, eles subiram lá, mas eu ainda não subi. Só que também comecei a me perguntar, mas como é que eu faço para subir lá? Porque eu vou precisar subir lá, porque eu não vou sobreviver sem ir lá. Não vou Uhum. conseguir ficar vivendo aqui sem ter essa visão direta, né? Uhum. Quer Aí, dizer, não é nem. Só depois a gente discute mais em detalhes isso. Não é nem ir lá, mas realizar esse lá aqui. Vamos dizer isso, assim. isso, é Juntar, né? isso. Juntar o céu e a Juntar. terra. Isso, Você, como é. Só lembrando uma coisa: o Américo também é mestre e professor de Tai Chi e de Kung Fu. Então, essa questão de juntar o céu e a terra está na experiência direta do corporal também. Aí. Continua, Américo, por favor. Isso, e a gente vai falar também dessa questão da inclusão da corporalidade, né, na via espiritual, né, Luiz? Acho que isso Uhum. é importante, Fundamental, fundamental. fundamental para você, para mim e para todos, né? E só que em seguida eu li o Novo Testamento e aí isso me deu uma outra chave, porque como eu sou filho de judeus, eu não tinha nenhuma informação sobre esse vamos chamar sobre essa pessoa chamada Jesus. Sim. E quando eu li os evangelhos primeiro, né, eu olhei aquela pessoa, Jesus, né, quando eu a vi falando, ensinando e vivendo, para mim, na hora,
me veio uma palavra, uma frase, falei, isso é um homem. Isso, finalmente eu encontrei, eu vejo um homem que eu nunca tinha visto, né? Eu não tinha uma referência como aquela. E aí eu olhei para aquela vida e aquelas palavras e me veio claro, é para aí que eu tenho que ir, eu tenho que ser como este homem, né? Que é Jesus, né? Jesus de Nazaré, Jesus Cristo, enfim. Só que aí eu falo, bom, mas eu não sou esse homem, claro. Só que ele me dá o parâmetro de ser humano, ele me deu a referência. Os profetas me mostraram para onde eu tinha que ir como contemplação, para sair da dúvida, né? Porque o coração já tinha se aberto, mas o amor não estava fixo. E a inteligência, que é diferente da razão, ainda não tinha se desvelado, a intuição intelectual ainda não estava aberta, só a intuição do coração. Aí eu comecei a estudar a vida de Buda, bom, aí descobri a Cabala, que eu mesmo sendo judeu não sabia naquela época que existia, porque ainda não estava disponível para toda a comunidade judaica, né? Podemos falar disso mais adiante. Comecei a estudar a Cabala, aí não consegui penetrar na Cabala, mas eu vi que ali tinha chaves importantes do que eu buscava. Li os místicos cristãos, né? Santa Teresa, São João da Cruz, São Francisco, a vida deles, ensinamentos, e comecei a ler alguns sábios cabalistas e o Buda, mas eu parei o budismo e fui só voltar a me interessar pelo budismo um pouco mais tarde, que depois também eu compreendi grande parte. E só que aí, lendo o Zohar, o livro de Esplendor da Cabala, que eu publiquei a primeira edição de 2, 3 partes dele, né? Pela minha editora posteriormente, eu vi que, bom, ali tinha algumas chaves fundamentais para eu poder ter essa contemplação direta que eu ainda não tinha e que eu precisava. Só que as chaves da Cabala eu ainda, pela terminologia hebraica, que eu tinha aprendido basicamente, né, quando jovem, mas eu não sabia mais. Eu aprendi só uma base do hebraico que não era suficiente para eu penetrar nos conceitos da Cabala, né? Aí só uma perguntinha, Américo, só lembrando, é uma curiosidade e não curiosidade. A gente se conheceu, tipo assim, mais de 30 anos atrás, por aí, na casa do editor que eu te falei, e você estava trazendo os manuscritos da tradução daquele grande sábio místico alemão chamado Jacob Boehme, que depois você veio a publicar todos esses livros, entendeu? E que você tenha traduzido aí, vamos dizer, manualmente, porque não tinha nem computador naquela época, entendeu? Você tinha traduzido com... tá aí os livros. Isso mesmo. Eu lembro, Luiz, quando a gente se encontrou, que eu tinha só os manuscritos em cadernos da tradução da Aurora Nascente, do Jacob Boehme, que é o grande visionário alemão do século XVII, porque aí é o momento exatamente, quando a gente se encontra, a gente se conhece nesse contexto, lá atrás, há uns 30 anos, porque depois de ler o Zohar, em francês, não inteiro, porque o Zohar, o livro do Esplendor da Cabala, século XIII, é uma obra que normalmente é publicada em muitos volumes. Essa edição francesa que eu li foi publicada em 4 volumes e eu li 2 volumes. Eu soube desse visionário. Fala. Uma pergunta, antes de você falar do Boehme. Nesse momento do Américo, vamos dizer, você está relatando uma história de um personagem Américo. Nesse momento do Américo, como é que estava o tema daquele sofrimento psíquico ou aquele tema de separação do mundo? Ou aquela ideia de que o amor, você tinha que amar? Isso já estava fluindo em você ou ainda existia vamos dizer, a coisa era ainda oscilando muito? Como é que tinha, ou tinha uma constante? Como é que isso se dava? Ainda não fluía e eu ainda vivia isolado. Não totalmente, mas 95% do meu tempo eu saí de São Paulo porque era insuportável a violência do meu combate espiritual. E eu não queria que o meu combate interior ele se vazasse para pessoas que estivessem por perto. Então eu tinha um mínimo convívio social porque eu decidi que ou eu ia chegar à realização espiritual ou eu não ia voltar mais a conviver com as pessoas, né? E só que aí, nesse momento ainda não tinha o coração transparente, não tinha ainda se fixado, né? O amor ainda não jorrava.
e por isso que também eu não podia estar no meio das pessoas, né? Não, eu não queria estar, né? Você não queria, né? Mas Não só queria. um comentário novamente aqui com você e com os amigos que estão assistindo aí. Veja, o Américo está relatando para nós aquilo que é essencialmente um método do que a gente chama da via gradativa. A gente tem conversado até agora com muitos amigos aqui que fizeram o caminho da via direta, e o Américo está relatando aquilo que a gente chamaria de via gradativa para a realização espiritual. Os dois levam lá, certo? Né? Voltando, então, a América era só uma notinha. Ótimo, ótimo, porque tudo isso é muito importante. Claro. E aí só que eu tive uma outra chave intermediária que eu recebi internamente, porque eu via as minhas sombras, que eram tamanhas, né, que é a via purgativa, que na época eu não sabia que chamava assim. Eu estava atravessando a via purgativa, que na tradição monástica cristã chama via purgativa, e na tradição hermética se chama obra em negro, né? Essa primeira purificação da psique existencial, eu estava nessa etapa, via purgativa, e só que a sombra, a escuridão que eu via dentro do meu ser, né, e que eu desejava ultrapassar, era tão terrível, com poucos momentos de algum conforto, pouquíssimos, só que eu me debatia ali naquele... Era um sofrimento, mas já não era um sofrimento existencial, como foi dos 17 aos 21, 17 e meio aos 21. Já era um sofrimento na via da realização, era a primeira etapa da grande obra filosofal, né? Só que aí, a chave última que eu recebi foi quando eu entendi que eu precisava aceitar a minha sombra que eu via com tamanha clareza, porque eu tinha aquela sombra que eu via, eu estou falando de mim, isso é para todo mundo, não é só para mim. Que é porque aí, se a gente entende que ver essa nossa escuridão interior é que nos protege do orgulho espiritual. É estar em contato com a nossa feiura interior é que nos protege de subir ao céu achando que a gente subiu por a gente mesmo, pela nossa própria potência de alma. Né? Quer dizer, que eu vou tentar deschavar um pouquinho isso. Então, é o momento em que, vamos supor, a ideia do ego, do ser separado, da entidade separada, começa a se dissolver, porque ela acaba perdendo o poder de que ela tem que fazer o esforço e ela tem o poder. Ela começa a se dissolver no universo, no todo, no divino, vamos dizer assim, certo? Então, é esse o momento, né? Porque algumas pessoas, é uma coisa que a gente vem conversando aqui com vários amigos, elas têm o vislumbre, têm o glimpse, que a gente chama, quer dizer, eu sou o todo, eu sou o universo, mas ainda não realizou de fato, entendeu? Algumas realizaram mais, outras... E tem esses aspectos, entendeu? Porque você tem o que a gente chama da via gradativa, que você está falando que é para e passo como a coisa acontece, e você está descrevendo aí a via da alquimia interior ocidental, vamos usar o exemplo filosófica, que seja, podemos dizer assim. Tem a alquimia taoísta também, que tem as suas nuances próprias, entendeu? E você tem o que a gente chama da via direta, que é o Advaita, que você já é tudo, mas você precisa realizar e se equilibrar nisso. Porque, inclusive, nós temos amigos aqui assistindo que conhecem isso que nós estamos falando. Eu estou só explicando um pouquinho novamente para clarificar de que, na hora que você tem a visão, não necessariamente você realizou e você não se estabeleceu naquilo que você é, necessariamente você. E fica aquela oscilação, vamos dizer, a consciência que sou, para o serzinho separado. E aí ainda permanece os sofrimentos, vamos dizer. Então, você está relatando esse momento em que você amplifica e compreende isso, vamos dizer, acolhe isso. Isso. O momento em que eu acolho isso, e esse acolhimento da própria sombra me coloca no estado de alma com o feminino correto interior, que esse feminino, essa água verdadeira, como dizem os taoístas, a alquimia taoísta, ela foi fixada no meu coração. Ela tinha já sido gerada, mas ela aí se fixou no coração. Com isso, quando eu fui ler as obras do Jacob Boehme, esse grande visionário alemão do século XVII, eu li 2, 3 meses depois de que
se fixou essa água no coração, quando eu li o Jacob Boehme, eu primeiro vi que também ali estava o conhecimento revelado que eu buscava, a gente pode chamar da gnose, que é o conhecimento salvífico, iluminador, né? Estava também nesse autor, como estava no Zohar, como estava em outros lugares, né? Só que eu tinha tentado pelo Zohar, não conseguia atravessar. Vi que no Jacob Boehme estava, e que a linguagem que ele usava era mais fácil para mim, porque ele não usava um aparato de conceitos técnicos de toda uma tradição imemorial. O Boehme forjou uma série de conceitos, mas muito ele usa na natureza, elementos da natureza, para explicar os níveis do ser, os níveis da realidade. E aí, lendo a Aurora Nascente, isso eu estava com 24 anos, a abertura do coração foi com 21. E aí, lendo Jacob Boehme com 24 anos, eu tive a iluminação, que é a abertura do centro frontal, a abertura da intuição, do nous, da intuição intelectual. E eu contemplei a realidade divina, o fundamento do ser, comecei a compreender o que é Deus, como Deus, do não ser ou do além do ser surge o ser, como o ser se manifesta como trino, como o trino ele emana a sabedoria divina, como ele contempla as essências da sabedoria divina, como a inteligência divina dele intelige as essências e dá a elas arquétipos ou formas arquetípicas no mundo divino, e a partir daí há uma atração a mais, há um outro eros que surge em Deus, para além de conhecer a si mesmo, ser conhecido. E aí ele cria os entes espirituais, emana os entes espirituais, as almas espirituais, né? Primeiro os anjos, enfim, toda a cosmogonia, né? Eu intuí, não é que intuí, eu compreendi o princípio primeiro, além do ser, Deus além do ser, Deus como trino, e como ele, através da sabedoria divina que emana dele, cria todas as coisas, e todos os mundos, especialmente os 4 mundos. Só fazendo uma ponte aí com a cosmologia taoísta, né? Então você tem o Wudi é esse que está além do todo, né? Vamos dizer, o absoluto, o Brahman, né? Vamos dizer no Advaita Vedanta, né? Aí você tem a manifestação, a primeira manifestação disso aí, que você tem o Tai Chi, que é o Yin e o Yang, né? Surge a dualidade. E depois, a partir daí, os 10.000 seres, como fala o Lao Tse, entendeu? Deixa eu dar um exemplo. E a gente pode fazer essa ponte com o Advaita Vedanta também, e assim por diante, entendeu? Então, o que a gente tem que estar aberto e disponível, e essa água que assenta no coração, como você chamou, o feminino, é essa abertura para acolher, é esse não saber, para você poder acolher, inclusive, como esses diferentes experiências de sábios formularam as suas experiências, que passaram a ser referências para muitas pessoas, muitos seres. Sim, Aloysio, porque essa visão do Wudi, do Tai Chi e dos 10.000 seres, eu compreendi, mas eu compreendi de maneira fundamental, radical, total, inquestionável, inabalável, pela intuição, pelo nous, que é a intuição intelectual. Isso é a abertura do centro frontal, ajna, no hinduísmo. Não é nada mais que isso. Portanto, isso é uma coisa, eu vou brincar, né? Mas não é uma brincadeira, uma coisa banal. Sim, nada de especial, nada de especial. Não é nada de especial. Isso todo ser humano devia ter se tivesse uma educação razoavelmente saudável. Perfeito. Razoavelmente saudável. É que é um desastre o que é a cultura ocidental. Ela é uma prisão dentro de outra prisão, né? Só que por isso que a gente vai ter que mudar tudo isso aí, né? Não dá para ficar como está. Mas eu vou seguir um pouco mais, né? A partir daí, claro, o amor começa a jorrar, porque quem vive essa abertura e sobe a contemplação do fundamento do ser, que é soberanamente bom, que é o amor em si, que é o bem em si, que é a verdade em si, que é a luz em si, que é a origem e a finalidade da vida humana e de todos os entes, pronto, você está livre da identificação, seja o seu ego existencial, o seu corpo físico. A partir daí, o que é chamado de vida vira morte, e o que é chamado de morte vira vida, né? Então, mas isso aqui é ainda a abertura do centro frontal, né?
Porque aí, aqui ainda há uma cisão, porque aí quem vive aí a abertura do centro frontal, nas sociedades que não estão totalmente saudáveis, ou não estão saudáveis, nada saudáveis, como a cultura ocidental, vive uma cisão. Porque ele começa a querer andar só lá. Sim, Porque, com certeza, né, com certeza. ele fala, É mais pô, isso aqui entre aspas, é mais fácil. Entre aspas, é é mais mais fácil. fácil, é mais belo, está à mão, está Sim. dentro, né? Ele é palpável, ele é Ele tem saboreável, saboreável, ele tem sabor, você está saboreável, tem experimentando sabor, o você tempo está todo, claro. experimentando e o tempo todo, então você quer ficar lá. Só que aí essa é a tentação da identificação com essa etapa da realização espiritual, né? E Uma aí delas, né? vem uma máxima dos sufis que dizem estar no mundo sem ser do mundo, né? É, que é a integração que vai se dando na sequência, né? Sim, Porque aí também uma das coisas, como você comentou, Luiz, é que a partir da abertura do NUS, você lê as outras grandes tradições e você vê a mesma coisa. sim, E não é que você só lê e vê que é fundamentalmente a mesma coisa, você entende. sim. Porque você toca aquela mesma realidade, você vê que está descrita naquelas outras grandes culturas. Então, eu fui ler o sufismo, falei, bom, tá, Uhum. estamos juntos. Quando fui, aí compreendi melhor o budismo através da tradição tibetana, falei, tá bom, estamos juntos. Aí, quando eu tomei contato também com a tradição tupi-guarani brasileira, olhei lá e falei, pô, é a cabala, é o sufismo, é a mesma coisa. Em alguns aspectos, mais completa, em alguns aspectos. Cada tradição tem tesouros que as outras não têm. Sim, Essa sim. também é maravilha, né, Luiz? Porque a gente não tem fim aí para a gente se deleitar e colher os Não, frutos da sabedoria divina. A gente vai colhendo a vida toda, porque a gente toma, sempre que a gente toma contato com uma outra grande cultura espiritual, tradição espiritual, ela te traz algumas dimensões de um nível de realidade ou alguma outra camada que as tradições que você já visitou, elas não trazem tão bem descritas como aquela tradição que você está entrando nova. Quando eu entrei na tradição Tupi-Guarani, eu vi que uma das vantagens que eles tinham em relação às outras tradições é que eles nunca viveram a cisão em relação à natureza visível. sim, Sempre houve, né, uma integração tão profunda. Eles nunca viam a natureza visível unidimensional, ela é sempre multidimensional. Então, não há por que precisar ter uma ascese em relação à natureza visível, porque ela é só uma transparência para os outros níveis da natureza, né? sim. A natureza naturante, a natureza naturada, aí os outros níveis da natureza até a realidade divina. Para a tradição Tupi-Guarani, as tradições ancestrais das Américas, não há, por isso, é muito mais saudável. Como você falou, a questão do corpo, ali eu tive não, mas pela doença na qual eu nasci, doença cultural, então eu cindi com o corpo, eu desvalorizei o corpo, eu fui buscar o espiritual, o conhecimento espiritual, né? Que depois eu entendi que vai junto com o intelectual, só que o intelectual não é o racional, é o que Uhum. está além da razão discursiva, é a intuição intelectual que sonda diretamente as essências sem precisar ficar pensando, especulando. Não se especula, se vê, se compreende, né? Só que aí o corpo eu tinha deixado por um tempo como uma realidade inferior, né? Porque a nossa sociedade é toda fragmentada, ela é um reducionismo absoluto, e no reducionismo ela fragmenta o ser. Ela reduz e fragmenta a natureza humana e a natureza interna e externa, tudo. É um desastre, né? Mas aí, bom, eu comecei a entender as outras culturas, isso foi porque eu não tinha mais problema de discernir nas outras culturas a mesma coisa, né? E eu fui aí publiquei, traduzi o Jacob Boehme, publiquei, abri editora, tal, então eu vi que uma das maneiras de eu ter um impacto transformador na cultura ocidental moderna era trazer alguns textos que não existiam em português. O Zohar, Uhum. existia Sim. o Jacob Boehme, que o Jacob Boehme, em 1624 ele falece. Uhum. O rei da Inglaterra manda traduzir as obras completas do Jacob Boehme em 1650, 30 e poucos anos depois da morte de Jacob Boehme.
né? Então, a Europa tem Jacob Böhm desde o século XVII, toda a Europa, né? A França tem em francês, a Rússia tem no século XIX em russo. Enfim, estou falando do Böhm, mas o Zohar também, né? Não tínhamos algumas referências fundamentais, por isso que também foi difícil para mim. Eu pensei, vou ajudar as pessoas a terem algumas dessas obras que têm a gnose, oferecem o conhecimento revelado, né? Não especulativo, não filosófico no sentido menor da palavra, o próprio Corpus Hermético, que é um texto, uma maravilha, né? Um texto delicioso e que quem compreende, lê o Corpus Hermético também com uma alma, numa atitude correta, tem a abertura do centro frontal, a iluminação intelectual se dá imediatamente se tiver essa água verdadeira no coração, né? Então, então você vai descrevendo, começa a você disponibilizar para perceber que tem que integrar o corpo. Você já vinha na prática experimentando isso na hora que foi abrindo o coração, foi abrindo Ainda não. intelecto no sentido maior, entendeu? Mas a integração do corpo como realidade divina, ou realidade universal. Isso foi um pouco mais tarde. Eu já tinha conhecido a tradição tupi-guarani, né? Eu estava por volta dos 30, 30 e poucos. Eu tive aí a revelação do meu nome espiritual em sonhos. E depois disso, eu ainda não estava. Eu estava completando a via iluminativa, né? Eu estava já vivendo a purificação do centro sutil interior, que tem também várias etapas, né? É como na via iluminativa, a obra em negro da obra em branco, obra em branco da obra em branco, obra em vermelho da obra em branco, para que seja possível o centro coronário se abrir, né? Só que aí eu tive um sonho. Eu estava num certo impasse no caminho espiritual e surgem vários impasses, né? E ainda mais no Ocidente, a gente não tem pessoas, a gente não está vinculado a uma tradição espiritual. Pô, tem gente que se vincula, eu não me vinculei, né? Isso não é nem bom nem ruim, tem vantagens e desvantagens, né? Sim. Uma das vantagens é que a gente está aqui, a situação aqui é dramática. Então, se a gente estivesse na Índia ou na África, a gente não teria nenhum problema, a gente teria um monte de gente perto que nos ajudaria a fazer o caminho, né? Aqui não é o caso, são poucas pessoas, espero que daqui a pouco tenha uns 10, 50 mil pessoas que fizeram o caminho completo aqui no Brasil, aí vai ficar mais fácil, né? Espero que seja logo, daqui uns 5 anos. Né? Já tá aí. Então, vamos trabalhar, né, para isso. Só que aí eu tive um sonho, Aloysio, isso com 37 anos, em que eu sou atacado por crocodilos. E eu penso esses crocodilos, não vou entrar em detalhes do sonho. Quando eu acordei, eu entendi que se eu não integrasse as potências corporais, o corpo e as energias mais densas da realidade do ser humano na Terra, eu não ia poder realizar o caminho completo nesta encarnação. Porque eu ainda não estava unificando a totalidade do meu ser. Aí que eu fui assistir algumas de aulas de artes marciais, porque eu vi que esse era um dos caminhos. Eu também me aproximei da tradição tupi-guarani, que me deu algumas ferramentas para curar essa separação entre o espírito no sentido transcendente e a corporalidade física densa, né? Iniciações com os 4 elementos, né? Uma coisa bonita, simples, sagrada, que todas as culturas tradicionais vivas elas têm, não só a Tupi-Guarani, né? E isso me ajudou, então, a começar a prática marcial. Comecei a prática do Kung Fu, depois cheguei à faixa preta, depois disso que eu fui praticar o Tai Chi, e isso foi me ajudando, Luiz, aí sim, a preparar o caminho para poder viver a abertura do centro coronário, que na tradição hermética ocidental chama a obra em vermelho. Sim. Né? Então, só um detalhe, uma pessoa que está assistindo pediu para perguntar se houve um trabalho com os chakras. De fato, o trabalho está sendo realizado o tempo todo, entendeu? Não diretamente, eu não sei se você fez alguma coisa diretamente, mas as práticas da arte marcial, seja do Kung Fu, seja do Tai Chi, você está trabalhando com os centros de energia, com os tantiens o tempo todo. Você está ativando, liberando os canais de energia que tem no corpo. Você tem não só os meridianos na acupuntura conhecida, mas você tem os vasos maravilhosos que você está abrindo, conectando com o céu, conectando com a terra.
E aí você começa a disponibilizar esse veículo aqui, vamos dizer, para que ele se realmente esteja conectado com o universo, tanto com o céu como com a Terra, e ele seja essa ponte, vamos dizer, de conexão, né? Sim. Sim, a prática marcial ela vai trabalhar alguns centros sutis de uma determinada maneira, vai integrar a potência animal e a potência sutil, né? O Kung Fu vai integrar mais a potência animal, mais próxima da corporalidade, o Tai Chi mais o corpo etérico na ponte com os mundos interiores, né? E, além disso, a via espiritual, ela obriga a gente a trabalhar toda a relação com o corpo, com os sentidos, com o comer, né? O domínio de si. Depois, a integração também, né? Primeiro é um controle, depois é poder desfrutar de todas as bênçãos da existência também corporal, né? Só que isso com a sacralização de tudo, né? Então, é o domínio do Eros, então o domínio da energia sexual, esse é um trabalho sobre os chakras, né? Depois é o domínio das emoções, mas não é o domínio, né? Porque o certo domínio é a obra em negro, é um certo domínio, provisório, muito relativo, mas é um trabalho sobre. Depois, a abertura do coração, a palavra justa, centro laríngeo, né? O pensamento justo, centro, né? Que ainda não é o frontal aberto, mas é o início da preparação. A meditação ajuda nisso, mas não é só a meditação, porque é no cotidiano. Porque se a pessoa, antes de começar uma prática meditativa, ela não tiver se colocado como desejo e determinação de ter um pensamento justo, palavra justa e ação justa, a meditação, salvo um caso raríssimo, né, de uma pessoa que já vem com aquele chamado de vidas anteriores, não vai acontecer nada, pode meditar a vida toda, não vai adiantar nada. Tem que primeiro... Inclusive, aí, lembrando uma coisa que o Ramana Maharshi gostava de usar, uma frase, que, na verdade, as pessoas acabam achando que a meditação é o que realiza, vamos dizer, o ser espiritual, o que dá possibilidade. Ela é uma ferramenta, como qualquer outra, porque a meditação é o nosso estado natural. Depois a gente vai descobrir que a gente flui quando a gente está fluindo, como você estava falando. Permitir que esse universo flua, que nós fazemos parte dele, é o nosso estado natural. Senão, é que nem aquilo como o Ramana falava, que você pega um espinho para tirar outro espinho. Depois que você tira o espinho, o que você faz com o espinho? Aquele primeiro espinho. Você joga os dois espinhos fora. Então, a meditação em si, ela é uma ferramenta, entendeu? Como todo vocabulário, por exemplo, conceitual, você está usando da tradição ocidental, e eu fui buscar o Américo para conversar por causa disso, que até agora, 90% das conversas, as pessoas vêm do background do hinduísmo, do Advaita Vedanta, ou até alguns amigos do taoísmo. E agora nós estamos usando, vamos dizer, vendo que tem uma história, uma tradição no Ocidente também, que tem a busca, tem a realização espiritual. Voltando à América, a palavra está com você. Tem, Luiz, é isso. Por isso também é muito importante a gente ter as chaves dentro da cultura que a gente nasceu. Mesmo que o importante é fazer o caminho. Sim, claro. É claro, mas se a gente pensar também na sociedade que a gente vive, temos que dar o máximo número de chaves para todo mundo, né? Então, o que eu estou falando? Obra em negro, obra em branco, obra em vermelho. Né? Que abertura do coração, depois abertura do centro frontal, abertura do centro coronário, que na tradição monástica cristã é via purgativa, via iluminativa, via unitiva e via efusiva. Que depois que o centro coronário se abriu, a tua essência espiritual revelada, a tua função cósmica única, que vai diferir você de qualquer outro ser no universo, visível e invisível. A sua assinatura, né? Como falou. Sua assinatura. Ela vai descer a tua existencialidade, para que você possa cumprir realmente aquilo que você veio fazer na Terra e que é diferente de qualquer outro ser realizado, não é igual, né? Então, começa essa etapa, que é a construção da pedra filosofal, que é a integração na realidade existencial, a ação no mundo da tua transformação específica no meio em que você vive, né? Você vem com um mandato específico, né? Cada pessoa vem. Quer dizer, mas só entendendo, você vem com isso, mas claro, que você primeiro precisa realizar que você é um... Tudo isso antes, que você é um ser que faz parte desse todo, que você é o universo, coagulado nesse corpo, consciência,
e que está manifestando algo. Esse manifestar algo que é o que você está falando agora, certo? Eu manifesto algo. Tudo bem, eu sou pura felicidade, eu sou consciência, eu sou divino. Mas o que, que eu manifesto? O que, que eu, Aloysio, manifesto? O que eu, Américo, manifesto? Ou que eu, amiga nossa Wanda que está assistindo, manifesta? Cada um tem uma característica, não é verdade? Isso. E cada um veio revelar a verdade divina de uma forma própria. Sim. Acrescentando riquezas próprias, né, para pessoas específicas, diferentes do que o outro vai fazer. Então, tudo se complementa, né? Mas antes tem que fazer o caminho completo, subir tudo, para depois ensinar, né? Claro que a gente pode ensinar um pouco, quando você já está na obra em branco, a via iluminativa, você já começa a compartilhar, porque você tem que compartilhar tudo que você recebe, senão você não avança também, né? Senão intoxica, né? Intoxica, e senão você olha e fala, mas para quê, afinal? Claro, tem pessoas que têm chamados de via monástica, que vão fazer a distância, claro que tem também as vias específicas, mas para a maioria de nós, né, a gente vai imediatamente devolvendo aos poucos para a sociedade aquilo que a gente vai encontrando no caminho, né? Voltando à América, e na hora que você integrou o corpo com Kung Fu Tai Chi, qual foi você preparou para se manifestar no mundo, vamos dizer, foi isso? Isso foi integrando a potência animal também, a corporalidade deixou de ser algo inferior, passa a ser também vista como o templo da realidade divina, uma realidade sagrada, né? Que precisa ser também transmutada, porque é a finalidade da vida humana, a diferença fundamental em relação a todos os outros seres, e por isso a natureza, o ser humano é considerado a coroa da criação, é que é só ele que pode integrar os quatro mundos: mundo físico, mundo astral, mundo espiritual e mundo divino. É o ser humano a ele que cabe essa magnífica tarefa. Isso não quer dizer que ele é superior aos outros, não, é a função dele. É a função dele, mas ele tem, vamos dizer, por isso que ele é imagem e semelhança de Deus. Ele é chamado assim, né? Então ele é fundamentalmente, se ele realiza a totalidade do caminho, ele é o rei do mundo, né? Só que todo mundo só que as pessoas esqueceram disso e tem que fazer o caminho para que elas cheguem a esse lugar, que é o lugar do destino do caminho, a finalidade da grande obra interior, né? E o Kung Fu também se tornou uma ferramenta dessa integração da corporalidade, das potências telúricas e animais. Aí eu cheguei ao fim da obra em vermelho, então a abertura, né, do centro coronário, e começa a minha descida do caminho, né, quando você contempla o grau, e você vai ser testemunha dessa realização no mundo. Isso todo mundo, né, que chega aí vai fazer. Uma das coisas que eu consegui foi encontrar uma chave. Recente publicação. Uma publicação recente que eu entendi que uma das feridas do Ocidente é a interpretação que se faz, literal, do mito grego, ou psicológica, que é um absurdo. Até hoje eu não encontrei, depois de Proclo, que eu encontrei recentemente, que é um grande neoplatônico do século V, é o único autor que tem chaves realmente autênticas e originais da cultura grega. E eu tive uma intuição da estrutura geral do mito grego, quando eu entrei para estudar a Teogonia do Hesíodo, faz 2, 3 anos, encontrei as chaves e eu vi que, além de resgatar os grandes textos do Ocidente, também era preciso entender, porque isso é uma das matrizes culturais na qual a gente está imerso. Só que a burrada que o Ocidente fez com isso aqui só colocou uma camada a mais de idiotice nas pessoas, né? Então, aqui eu trago algumas chaves, e aqui também eu tive que escrever a iniciação feminina. Belíssimo livro, belíssimo livro. Ao feminino e pelo feminino, onde eu faço aí uma jornada entre as grandes culturas, tratando do feminino em Deus, do feminino na natureza humana e do feminino nos diferentes níveis da realidade, no taoísmo, na cultura grega antiga, na cultura cristã, no judaísmo, em algumas tradições africanas, né? Porque a gente tem que... Não dá. A sociedade está no fim do ciclo. Todo mundo está vendo, né? E o Ocidente ele está entrando numa enrascada e está levando o mundo todo para um problema gravíssimo. Então, a gente só pode contrabalançar isso com muita gente despertando, pessoal. Então,
Chega. Perfeito, eu acho que tu fala isso, eu diria que não é só o Ocidente, eu diria que é a humanidade. Está todo A lado. humanidade. É a humanidade. Só que como eu estive na Índia eles estão bem, né? Estão bem. Estão bem, Bem. estão bem, eu Não, entendo. mas estão bem, estão Eu bem. entendo. Eles não entraram um pouco, uma parte da sociedade, mas a maioria da sociedade indiana tem referências, ninguém tá marcando bobeira lá, né? Ninguém, é pouca gente. Tem gente marcando, mas a maioria sabe porque está aqui. Na África também, que eu pretendo visitar em breve, eles não estão com grandes problemas. Não é o que falam para nós, o que fala a mídia e Sim, não, a mídia, deixa para lá. e a cultura, mesmo que a gente aprende na escola, na universidade sobre a África, não tem nada a ver não, né? A sabedoria perene está lá, está viva, muito viva, né? E a tradição africana, a negro-africana é o que restou da tradição egípcia, né? Isso eu descobri recentemente e está viva lá. Então nós não temos que ter pena da África. A África que tem que ter pena da Europa, das Américas, é o contrário, né? Então tem regiões do globo que ainda se mantém saudável. Só que, como grande parte do Ocidente, especialmente partes do Oriente, já estão numa destruição, né, que destruíram a natureza humana e estão com um entendimento do que é o ser humano e o que é a vida, né, com esse pseudo-compreensão científica, né, que em geral, é uma coisa bastante rudimentar e pobre, que não Sim, vai dar sim. em lugar nenhum, né, só vai levar à destruição através da tecnologia. Nós estamos nesse ponto agora, né, se não houver essa inversão rápida. Então, é isso, Aloysio. Gente, agora cada um tem que andar, né? Todo mundo que ainda Américo, tem uma não. pergunta de uma amiga aí. Se você tem alguma prática espiritual, você tem alguma coisa, um método, se você realiza um método, ou você, essa obra em vermelho que você realizou, que é o fato do ser, da presença do ser manifesto no mundo, a prática é o viver, é a vida, é o cotidiano, a felicidade de viver, é celebrar a vida e realizar as coisas belas. Ou existe uma prática, um método cotidiano? Não há mais nada. Hum. Pode-se usar alguns elementos de práticas, né? Mas já não é necessário, porque aí é estar no mundo, viver e compartilhar, né? Porque aí Sim. você já realizou o teu caminho, é só ir descobrindo dimensões da tua própria ação no mundo que vão se desvelando à medida que você vai avançando na tua ação coerente com a tua natureza divina, né? Só que a chave fundamental do caminho, para todo mundo, independente da tradição espiritual, que se vincule ou se não se vincular, é a inversão do desejo e a abertura do coração, né? Eu não sou o centro do mundo, eu não tenho, ninguém tem que me amar, tem que começar por aí, ninguém tem que me amar, eu não sou coitadinho, coisa nenhuma, eu me violentei, ninguém tem culpa disso. Primeiro, claro, eu posso ter sofrido coisas desagradáveis, ruins, mas a maior violência foi a que eu cometi sobre mim mesmo, todo mundo, né? Começa aí. Eu tenho que amar as pessoas. Se eu não tenho esse amor, eu tenho que encontrar onde ele está em mim, ele tem que se revelar em mim. Então, eu tenho que desejar que isso ocorra. Isso tem que ser o meu único desejo. Isso. A partir daí, o resto do caminho se dá. De maneira fulgurante ou por esse único etapas. desejo poderia se resumir à busca do grande desejo de que eu sou tudo, esse universo, e daí se dissolve todos esses limites, entre aspas, corporais, psicológicos e intelectuais e de compreensão, e a mente também se dissolve e ela passa a ser. Eu saio do esforço para o não esforço, eu fico disponível para tudo que venha. Eu começo a me sintonizar com a verdade. Isso, Aloysio, pode ocorrer especialmente no Oriente ou nas culturas que estão tão vivas que elas já têm, todo o restante já está mais ou menos adquirido. As Sei. etapas anteriores já estão mais ou menos adquiridas. Então, essa experiência interior da liberação, ela já pode ser desejada. Fora isso, no Ocidente, poucas pessoas já têm, por uma história anímica que já traz essa Sim. possibilidade desse salto do 0 ao 1000. Uhum. Senão nem pode acontecer, porque se acontecer, há uma cisão, uma ruptura psíquica. Se acontecer e a pessoa tem já
uma grande parte do caminho realizado em vidas anteriores, ela pode, porque ela já tem um corpo interior que tem essas memórias de realização espiritual anterior, né? Se ela não tem, e ela abre essa porta da via seca, né, imediata, o seu psiquismo é queimado e ela vai entrar numa cisão psíquica, né? Então, por isso, o mais prudente é a via por etapas, né? É a via purgativa, via iluminativa, via unitiva, via efusiva, com qualquer nome que se dê, mas são 4 etapas. Obra em negro, obra em branco, obra em vermelho e pedra filosofal, que tem também várias etapas no caminho da descida e reintegração de todos os mundos dentro do ser humano, né? Então, claro que é possível também essa realização espiritual abrupta, né? Das referências do Ramana Maharshi. Não, mas o Ramana Maharshi é uma experiência muito específica, mas eu posso dizer de outros sábios, né? Como Ramana, como Atimaranda, mesmo como Nisargadatta Maharaj, que são os mais conhecidos aqui no Ocidente citado, entendeu? A realização deles depois tem um processo de estabilização. Quer dizer, ele viu que era tudo, mas depois ele estabiliza. O Ramana faz depois que ele jovem vai para Arunachala, ele fica durante quase 20 anos fazendo, vamos dizer, em estados meditativos para poder equilibrar aquilo, entendeu? O Nisargadatta, que é uma coisa, entre aspas, mais rápido, mas ele teve um método que seu mestre passou. Ele tinha um mantra que ele realizava. O Atimananda também. Eu estou pegando 3 exemplos marcantes. E hoje, na Via Direta, mestres ensinando, também tem experiências de maturação espiritual. A gente podia usar esse termo, né? Um processo de maturação. Eu tenho usado muito a imagem do pão que fermenta, tal. Se você não tem essa maturação, aquilo que você viu pode te complicar mais a vida ainda. Não te facilita nada. Isso, Luiz. Por isso que é melhor, menos arriscado, se bem que cada um vai ter o seu caminho de qualquer jeito, né? Sim. Mas só isso de uma maneira pedagógica, né? É importante saber que o caminho normal, para quase totalidade das pessoas, tem etapas. Então, o melhor, o mais seguro é fazer as etapas. Fazendo essas etapas, você realiza a totalidade do caminho espiritual e você deve realizar todo ele nessa tua encarnação. Pelo menos você deve desejar fazer o máximo. Pois é, talvez esse seja o grande desejo, com muito entusiasmo, porque daí você abre o coração, né? Américo, eu acho que nós estamos no nosso tempo aí, entendeu? Está maravilhosa essa conversa. E com certeza, Américo, nós vamos continuar ela e vamos passar para o tema que você deixou em aberto aí, entendeu? Que é esse tempo que a humanidade está vivendo, especialmente o Ocidente. Eu queria fazer uma conversa com você, que já está aí formalmente convidado e aberto, a gente vai agendar isso, para a gente conversar sobre esse tema do que é a Kali Yuga, o que é o momento que a humanidade vive espiritualmente e outros temas acoplados a isso, tipo ciência, técnica, poderes e outras coisas mais. Vamos tratar disso, né? A gente pode conversar disso também, não pode? Deve. Pode, deve. Com prazer, Aloysio. E só talvez para encerrar... Para encerrar, claro, com você a palavra. Te agradecer essa oportunidade, e foi muito, até porque a gente já se conhece faz tempo, facilita muito, né? Já trazer ir direto ao ponto, né? Sem enrolar, sem precisar dar voltas, né? Então, eu te agradeço e queria voltar, então, ao início da minha fala. Eu só pude me abrir dessa maneira, Luiz, falando, assim, descaradamente do meu caminho, porque eu falei da Índia. Isso, a minha via espiritual, tudo bem, no Ocidente é uma coisa que não é comum. A gente não vai encontrar a cada quarteirão, cada bairro, uma pessoa que fez. Mas aí não é mérito do Américo propriamente. É a tragédia da cultura que a gente vive, porque deveria ser comum. Na Índia é comum hoje ainda. Na Kali Yuga é comum pessoas que fizeram isso. Isso a cada bairro tem alguém que fez havia abertura do centro frontal, abertura do centro coronário, maturação, maturidade da integração do centro coronário na vida convencional cotidiana, certo? Então, eu só pude falar tão descaradamente da minha jornada, porque não é que o Américo ele é um ser comum, só teve o desejo correto, pagou para ver e fez, mas isso é qualquer um. Na Índia, como a cultura toda está voltada para isso, e todo mundo sabe, tem os métodos, tem os mestres, a cultura está lá,
fica muito mais fácil. Então, eu lá, a cada quarteirão, vou encontrar uma pessoa que vai entender exatamente o caminho que eu fiz, que fez, e alguns que, claro, estão à frente da realização dessa integração do centro Sim, sim. coronário na resistência, estão à frente de mim, lógico, vários, muitos, né? Então, não é. Então, só fechando, o Américo é uma pessoa comum, só que ele realizou o caminho, só isso. E o que deveria ser normal. Perfeito e grato. Só lembrando que outros amigos aqui já citaram essas experiências. Por exemplo, o Arlindo, dentro do Advaita Vedanta, citou um pouco desse método, como Orlando falou dentro do Shivaísmo da Caxemira, como, vamos dizer, o Tio falou dentro do Taoísmo, e assim por diante. E essas tradições espirituais, elas têm essas ferramentas disponíveis, elas estão vivas ainda, entendeu? Estão vivas. Américo, obrigado por tudo. Obrigado. 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 Tchau. Um abraço, obrigado a todos.